Ok, um belo espetáculo. Érico Veríssimo. Foram dias de festa para nós. Os marinheiros portugueses desembarcaram e espalharam-se por toda a praia. Riam, falavam alto, cantavam, dançavam, tocavam instrumentos estranhos. Cantavam numa língua que nós achávamos barbaramente arrevezada. Daí eu trouxe aqui para gente. Ó, a revezada é do avesso, que não está correta. Davam aos índios espelhos, colares e outros objetos. Recebiam em troca pedras coloridas, arcos, flechas, potes de barro. Às vezes o pajé aparecia à entrada de sua oca. Olhava os marinheiros, sorria, voltava para dentro da sua morada e ficava fumando cachimbo em silêncio. Havia na enseada um ilhéu. Ilhéu é uma pequena ilha. Foi nele que os portugueses rezaram a primeira missa. Nunca tínhamos visto aquilo. De olhos arregalados e em profundo silêncio, escutamos e olhamos. Não perdemos um gesto, um som. Quando o capelão de armada, naquele tempo eu não conhecia estes nomes, ergueu no ar um ostensório. Aí eu trouxe aqui para a gente também, capelão, era o sacerdote responsável pelos ofícios religiosos da capela. E ostensório é algo evidente. Então, quando o capelão de armada, naquele tempo eu não conhecia esses nomes, eu ergueu no ar do ostensório, tive a impressão de que era o próprio sol que de repente brilhava nas mãos dele. Fiquei deslumbrado. Senti um nó na garganta. Julguei que ia chorar. Eu, um guerreiro. Dias depois, os portugueses saíram em procissão, levando 2 pedaços de madeira pregados em cruz. Plantaram-na a pouca distância do mar. Houve nova missa. Uma noite, enquanto todos dormiam, fui olhar a grande cruz. A noite estava clara. Imaginei-me diante de um gigante negro de braços abertos. Eu sentia qualquer coisa que não sabia dizer o que era. A cruz me deixava mudo, com um peso no peito. Naquela noite, dormi à sombra dela. Quando os navios portugueses se aprontaram para partir, o pajé mandou levar ao comandante da armada muitos presentes, cocares, endoapes, pedras preciosas, potes de barro, penas coloridas, todos esses eram artigos, né, que os índios usavam. O chefe branco, que hoje sei que se chamava Pedro Álvares Cabral, recebeu os presentes e, de certo, achou que eles significavam isto. Chefe branco, eu te mando estas coisas porque eu e minha gente gostamos de ti e de teus homens e queremos viver em paz com a raça branca. Na verdade, porém, a intenção do pajé fora outra. Ele quisera dizer: mando-vos estes presentes como pagamento das horas divertidas que nos fizestes passar. As velas ficaram inchadas, batidas pelo vento. Um canhão deu 3 salvas. As naus começaram a se mover na direção do alto mar, aos poucos, de forma sumindo. Os índios ficaram reunidos na praia. Faziam gestos amigos, pulavam. Muitos traziam no pescoço colares e miçangas. As mulheres se olhavam nos pequenos espelhos. Ficaram conosco 2 brancos que choravam. O pajé viu as naus se sumirem no horizonte e depois falou: foram-se, que belo espetáculo! E durante vários meses não disse mais nada. Então, vamos lá. Esse texto tem algumas palavras complexas, né? Que não são muito da nossa época. Então, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. A história do texto é baseada num fato. Então, vamos começar fazendo a primeira e a segunda questão, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês se resolverem. Então, leiam com atenção e respondam já para a prof. Aí, coloquem no caderno, tá? E depois, na hora que eu perguntar, vocês me respondam o que vocês escolheram, tá? A 1 e a 2.
Começou aqui, Miguel. Já fechei. Professora, Oi? será que a senhora poderia voltar no texto que eu entrei agorinha? Eu só vou esperar o pessoal responder. Eu mandei lá no grupo de WhatsApp também, tá? O texto, caso vocês queiram dar uma repassada durante a aula. Qual texto que é? Belo espetáculo. Ele está na página 5 desse arquivo que eu mandei. Pronto, professora, eu acabei. Tá bom, vamos só dar mais um tempinho para os demais. Professora, a minha página tem desde 70 e pouco, tá? No arquivo que a senhora mandou. Isso, deixa eu só achar qual que vai ser. Aí você pode ir para a página 80. Você deve ter desde a 78. Aí você vai lá para o texto na página 80, tá? Então, vamos lá. O que vocês colocaram no exercício número 1? A história é um texto baseado em um fato histórico. Qual foi esse fato histórico? Da descoberta do Brasil. Muito bem. Muito bom. E todo mundo conseguiu compreender a 1, gente? E na 2, o que vocês colocaram? Que as duas coisas que mais impressionaram o narrador foram a grande cruz e o ostentório. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui no chat. Muito bom. Então, vamos prosseguir. Então, a 1 ficou a B e a 2 ficou a E. Agora, vamos responder a 3, a 4 e a 5. A verdadeira intenção do pajé, o primeiro contato dos portugueses com os... Qual foi a marca, né, do primeiro contato com os portugueses e os selvagens do Brasil? Bruno, repete, por favor. A resposta? Prof, por favor, a senhora repete. Que eu não consegui A acompanhar. 1 ficou B e a 2 a letra E. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui, enquanto vocês vão respondendo a 3, a 4 e a 5, tá bom, gente?
Para quem chegou depois, gente, esse tempinho que eu estou dando para responder, vocês podem abrir o texto que eu mandei lá no WhatsApp e darem uma lida, tá? Professora, o que é cautela mesmo? Oi? O que é cautela mesmo? Cuidado. Cuidado? Ah, tá. Uhum. Alguém já respondeu pelo menos a 3 e a 4? Eu já. Eu já também. Já. Matheus, quer falar para a gente qual que foi a sua opção? Da 3 Aham. foi a C. A C, muito bem. Todos conseguiram chegar nessa alternativa? Professora, Oi. é que eu tô lendo aqui o texto. Tá bom, Miguel, pode ir lendo aí. Eu vou voltar, então, só para mostrar para quem não conseguiu pegar essa parte, ó, da resposta da 3, ó. Então, ele pergunta aqui, qual que é a verdadeira intenção do pajé ao presentear o comandante da armada? E ele fala aqui em cima, ó. Deixa eu só dar uma grifada aqui pra gente, ó. Na verdade, a intenção... Aqui a gente conseguiria ver aqui, ó. Na verdade, porém, a intenção do pajé fora outra. Ele quisera dizer, mando-vos estes presentes como pagamento das horas divertidas que nos fizestes passar. Então, aqui estaria a resposta da questão, tá? Ó, a gente volta aqui. Então, ó, qual que é a verdadeira intenção? Retribuir os momentos divertidos que os portugueses proporcionaram aos índios. Ok? Aqui na 4. Quem que já fez a 4? Eu já. Vamos só ver se alguém já mais... Se respondeu a outra, aí o Matheus, vamos ver se mais alguém quer responder para a gente a 4. Oi. Professor, eu cheguei agora há pouco, só que aí precisa copiar 1 e a 2 lá atrás. Pode escrever no caderno, tipo, a 1, a 2 e as respostas para você conseguir repassar depois. Tá bom. Tá? Luiz. Luiz está aí? Oi, Você fez a 4? eu não consegui entender mais ou menos. É. Tá. Alguém já fez a 4 aí? Só para a gente dividir um pouco mais as respostas entre vocês, que eu quero ver mais gente participando da aula, hein, galerinha? Eu acho que essa é eu, pelo que eu analisei agora, concluí, acho que vai ser a... Então, vamos voltar no texto para ver se mais gente consegue captar. Ó, então, ele pergunta aqui na 4. Esse primeiro contato com os portugueses com os selvagens do Brasil foi marcado com? Então, ele quer saber. Então, quando ele pergunta isso, é o que mais evidenciou esse primeiro contato, tá? Então, ele quer saber se foi amor e paz, luta e violência, silêncio e ironia, cautela e desconfiança, cordialidade e alegria. A gente, eu acho que poderia já eliminar algumas questões aqui. Mas como muita gente ainda não estava presente no início da aula,
Eu vou voltar um pouco para a gente repassar isso, ok? Então, prestem atenção, gente, porque esse texto ele foi um pouquinho, tem algumas palavras complexas que às vezes pode deixar um pouco confusa a resposta de vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, ele quer saber. Vamos repassar aqui o texto. Ó. Então, ó, um belo espetáculo. Érico Veríssimo. Foram dias de festa para nós. Então, quando ele fala isso, foram dias de festa para nós, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa? Uma coisa boa. Bom, Se é dia de festa, a gente imagina que festa seja uma coisa boa, alegre, né? Ó, os marinheiros portugueses desembarcaram e espalharam-se por toda a praia. Riam, falavam alto, cantavam, dançavam, tocavam instrumentos estranhos, cantavam numa língua que nós achávamos barbaramente arrevesada. Davam aos índios espelhos, colares e outros objetos. Recebiam em troca pedras coloridas, arcos, flechas, potes de barro. Às vezes o pajé aparecia à entrada de sua oca, olhava os marinheiros, sorria, voltava para dentro de sua morada e ficava fumando cachimbo em silêncio. Havia na enseada um ilhéu. Foi nele que os portugueses rezaram a primeira missa. Nunca tínhamos visto aquilo. De olhos arregalados em profundo silêncio, escutamos e olhamos. Não perdemos um gesto, um som. Quando o capelão de armada, naquele tempo não conhecia estes nomes, ergueu no ar um ostensório. Tive a impressão de que era o próprio sol que de repente brilhava nas mãos dele. Fiquei deslumbrado, senti um nó na garganta, julguei que ia chorar. Eu, um guerreiro. Dias depois, os portugueses saíram em procissão, levando 2 pedaços de madeira pregados em cruz. Plantaram a pouca distância do mar. Houve nova missa. Uma noite, enquanto todos dormiam, fui olhar a grande cruz. A noite estava clara. Imaginei-me diante de um gigante negro de braços abertos. Eu sentia qualquer coisa que não sabia dizer o que era. A cruz me deixava mudo, com um peso no peito. Naquela noite, dormi à sombra dela. Quando os navios portugueses se aprontaram para partir, o pajé mandou levar ao comandante da armada muitos presentes, cocares, enduapes, pedras preciosas, potes de barro, penas coloridas. O chefe branco, que hoje sei que se chamava Pedro Álvares Cabral, recebeu os presentes e, de certo, achou que eles significavam isto. Chefe branco, eu te mando estas coisas porque eu e minha gente gostamos de ti e de teus homens e queremos viver em paz com a raça branca. Na verdade, porém, a intenção do pajé fora outra. Ele quisera dizer, mando-vos estes presentes como pagamento das horas divertidas que nos fizestes passar. As velas ficaram inchadas, batidas pelo vento. Um canhão deu 3 salvas. As naus começaram a se mover na direção do alto mar, aos poucos de forma sumindo. Os índios ficaram reunidos na praia, faziam gestos amigos, pulavam, muitos traziam no pescoço colares e miçangas. As mulheres se olhavam nos pequenos espelhos. Ficaram conosco 2 brancos que choravam. O pajé viu as naus que se sumirem no horizonte e depois falou, foram-se, que belo espetáculo. E durante vários meses não disse mais nada. Então, aqui a gente pode pegar algumas características. Vocês viram aqui que no início eles comentam, ó, então, tocavam instrumentos estranhos, cantavam numa língua que nós achávamos barbaramente avessada. Então, aquela língua que eles falavam, eles não conseguiam entender muito bem, né? Porque eram os portugueses, chegaram aqui e viram, né, de cara os índios. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui e pode excluir algumas questões. Oi? Qual que é a da 3? A 3 e a C. Aí nós estamos aqui na 4. Então, ó, ele quer saber assim, esse primeiro contato dos portugueses com selvagens no Brasil foi marcado com... foi marcado com luta e violência? Com Não. certeza. Não.
Não teve luta e violência, né? Não. Tá, deixa eu só cancelar aqui, peraí. Pra gente já excluindo algumas alternativas. Tá, então a gente pode excluir aqui luta e violência. Teve silêncio e ironia? Não, Não. Não. Cautela e desconfiança? não, Não. A gente poderia ficar entre duas aqui, né? hum, Daí, dentre as que ficaram, quais que vocês acham que é? acho que é A. Também, letra A. Alguém acha que é outra resposta? Aí. Aqui vai ser a letra E, porque realmente foi de muita alegria e cordialidade. Teve a troca, né? A troca de simpatia entre eles, e teve muita alegria quando eles comentam da cantoria e de tudo que eles passaram lá. Então, aqui mais vai se adequar aqui na nossa questão vai ser a letra E, tá? Então, 4, letra E, cordialidade e alegria. E foi marcado o primeiro encontro contato, né, dos portugueses com os selvagens do Brasil. Então, aqui na 5. O título do texto refere-se... Qual que é o título do texto, gente? O grande espetáculo. Um belo espetáculo. Vocês separaram no texto? Onde que foi que ele falou isso? Um belo espetáculo? No título? Além do título. No final do texto, professora. No final do texto. Então, vamos repassar? Gente, vamos prestar atenção, tá? Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão conseguir responder. Professora, qual que é a resposta da 1 e da 2? Só um pouquinho, o prof já passa, tá? Vamos primeiro aqui focar nessa nossa questão. Vou fechar isso aqui. Ó, então, eles falam aqui. Vamos aqui no final do texto, ó. As velas, deixa eu só mudar, ver se eu consigo mudar de cor. Pra gente ver. Ó, aqui onde a prof está sublinhando, ó. As velas ficaram inchadas, batidas pelo vento. Um canhão deu 3 salvas. As naus começaram a se mover na direção do alto mar, aos poucos, de forma sumindo. Os índios ficaram reunidos na praia, fizeram gestos amigos, pulavam, muitos traziam no pescoço colares e miçangas. As mulheres se olhavam nos pequenos espelhos. Ficaram conosco 2 brancos que choravam. O pajé viu as naus se sumirem no horizonte e depois falou, foram-se, que belo espetáculo. Então, aqui foi a segunda vez que a gente viu o título do texto, belo espetáculo. A gente viu no início e agora aqui no final. E ele quer saber, aqui na questão 5, ao que se refere o belo espetáculo. Então, vocês vão ler aqui e responder para a gente.
Professora, eu respondi assim. Respondeu? Qual que você Eu também. colocou? Coloquei letra E. As ações e as atitudes que tiveram os portugueses durante a primeira visita que fizeram ao nosso país. Alguém mais respondeu? Eu, Eu. professora. Aí. Então, ficou vocês estão entre a letra B e a E. Alguém marcou diferente, que não seja a B nem a E? Eu Eu marquei aí. coloquei assim, pro. Eu botei a B. Elisa marcou a C? Aham. Tá. Então, temos 3 respostas, ó, B, C e E, né? Aham. Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa. Aqui. Então, ó, vamos focar aqui, ó. O título do texto refere-se e voltar. Quando ele fala aqui, ó, o pajé viu as naus se sumirem no horizonte e depois falou, foram-se, que belo espetáculo. Então, aqui, nesse momento, quando ele fala do belo espetáculo, refere-se às naus. Naus são os navios, né? Hoje já não usa mais esse termo, é bem difícil. Então, o naus são navios de vela, com maiores, assim, sabe? Com pelo menos três mastros. Então, aqui a gente vai colocar as naus que se afastavam em direção ao alto mar, com as velas batidas pelo vento. Então, no 5, a resposta será a B, as naus que se afastavam em direção ao alto mar. É a B, né, pro? Isso. Professora, qual que a senhora sabe a resposta da 1 e da 2? 1 é B e a 2 é E. Qualquer coisa, vocês podem olhar no chat também, que já tem algumas respostas lá, tá? Então, vamos seguindo aqui. Ó, o personagem narrador foi... Vocês acham que o personagem narrador foi um índio, um português, Pedro Álvares Cabral, o chefe branco ou o marinheiro? Um índio, lá. Um índio. Vamos voltar aqui no texto? Uhum. Ó, aqui na primeira frase, ó. Foram dias de festa para nós. Aí, de novo, aqui na terceira linha, ó. Cantavam numa língua que nós achávamos barbaramente... Aqui, ó. Então, realmente, foram os índios. Parabéns. Então, 6, letra A. Ó, agora vamos aqui para 7. Aqui, a gente faz umas 3 semanas que a gente já está tendo esse tipo de questão. Vocês têm que prestar atenção, porque está tendo muita confusão na cabecinha de vocês, ó. É para a gente fazer a correspondência de 2 colunas. O capelão, eu falei o significado ali em cima, não sei se vocês prestaram atenção, mas como eu sempre dou a dica para vocês, vocês podem começar por eliminação e vão fazendo as mais fáceis, tá? Para a gente achar qual que vai ser a correspondente aqui. Capelão ficou aqui para cima, mas ó, aqui na página seguinte tem resposta. Então, vocês vão relacionar. Qual que vai ficar? Se vai ficar assim, 1, 3, 5, 4, 2. Vocês entenderam? Relaciona aqui a da esquerda com a da direita, tá? Então, por exemplo, inchado. O que é inchado para vocês? Inflado. Isso. Então, aqui na frente do inchado, vocês vão colocar o número 3. Entenderam? Tá. Professora, precisa copiar a primeira e a segunda coluna? É bom para vocês entenderem, né? Tá bom. Ou só coloca os 5 parênteses e vai relacionando aí no caderno de vocês. O que significa capelão e ofuscado?
Eu comentei isso no início do texto. Como você não está lembrada, começa fazendo as outras e depois vê se você tenta relacionar depois por eliminação. Então, deixa o capelão e o ofuscado por último para você responder. Começa com as outras. Igual eu falei assim, inchado. Inchado, o que que é? Pintar. Inchado tem. Inflado. Então, do lado do inchado, você já coloca o número 3 e vai respondendo de acordo com as palavras que você já conhece, tá? Terminei. Tá bom, vamos esperar um pouquinho, que é o pessoal terminar também. Também, professora. Tá bom. Também terminei. Uhum. Natália? A Natália é Natália ou é o nome, é outro nome? Professora, a Andressa Júlia, ela levantou a mão. A Andressa Júlia. Pode falar. Posso beber água? Pode sim. Professora, terminei de responder. Uhum. Só Professora, esperando. qual é a letra das 5 mesmo? A 5 é B de bola. Ok. Natália, você conseguiu fazer a número 7? Eu tô olhando mais pelo WhatsApp. No texto? Aham. Tá. Vamos ver mais gente para participar aqui da nossa aula. Eduardo, você terminou, né? Sim, vamos falar que terminei. Oi? Como que ficou a sua ordem aí? Quatro, 5, 1, 2, 3. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Alguém que fez uma ordem diferente da do Eduardo, gente? Eu fiz igual. O meu é 4, 2, 1, 5, 3. Você colocou a armada como se fosse fincar? É. E no plantar você colocou o quê? Como não tinha opção, eu coloquei esquadra. Mas quando a gente pensa assim, alguém mais colocou diferente, gente? Eu não ouvi muito bem o que os outros falaram, mas eu posso falar o meu? Pode? Eu coloquei 4, 5, 1, 2, 3. Uhum.
Professora, eu não terminei, mas o meu começou com 5-1. 5-1. O capelão você colocou esquadra? Ó, aqui no início eu coloquei para vocês, ó, o significado de capelão. Aqui, quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Ó, aqui ele fala, ó, quando o capelão de armada, naquele tempo eu não conhecia esses nomes. Capelão é responsável pelos ofícios da igreja, do sacerdote, pelos ofícios religiosos da capela. Então, aqui a gente poderia corresponder ao padre, tá? Aqui na nossa questão. O capelão. Mas vamos começar, ó. Então, capelão, o padre seria 4, né? Sim. O armada, a gente poderia relacionar com esquadra, que é o 5. Então, temos 4 e 5. O deslumbrado, a gente pode relacionar aqui com ofuscado. Então, 4, 5, 1. Aí, o plantar. Quando a gente pensa em plantar, o ato de plantar, a gente vai, cava um buraquinho na areia, né? E planta, seja uma semente ou já uma mudinha. Então, a gente poderia usar o fincar. Então, 4, 5, 1, 2. 3. 3. E o inchado, que foi como a prof começou, né, perguntando para você, o inchado seria inflado. Então, a gente finalizaria com a 3. Então, ficou assim, 4, 5, 1, 2, 3. Eu gostei que vocês se esforçaram bastante nesse exercício, é isso que eu quero. Independente de acertos e erros, a gente tem que tentar fazer, assim que a gente vai conseguindo assimilar palavras novas. Ô, professora, acho que é a minha primeira vez fazendo isso, esse exercício. Esse tipo de exercício? É. Muito bom. Nos 3 últimas semanas que a gente teve aula, caiu esse tipo de exercício da gente relacionar assim, ou verdadeiro e falso. Então, é algo que vocês sempre podem estar exercitando. Alguém mais chamou? Eu, professora. Pode falar, Luiz. Ó, no final, a senhora pode mandar para mim, porque a internet está um pouco ruim. Eu não estou conseguindo escutar a senhora, está travando. Posso sim. Você conseguiu, tá conseguindo acompanhar pelo chat? Porque o chat tem resposta desde o 1 lá em cima. Eu estou fazendo isso, mas, assim, eu estou tentando também acompanhar pela tela. Uhum. Eu vou colocar aqui, ó, já algumas que faltaram, as 6 e 7. Aí vocês vão ajudando. Pode perguntar no chat, que o pessoal vai te ajudando também. Para a gente aproveitar ao máximo. Então, aqui a 6, o personagem narrador foi um índio. A 7, que foi a que a gente acabou de fazer da relação, eu vou colocar aqui. Quais foram as respostas da gente, né? Então, vamos tentar, gente. Vamos tentar avançar. Ó, chegou. Mais uma aqui. Cai muito, hein? Ó, coloque VOF de acordo com o texto. Verdadeiro e falso. Gente, quem está aqui desde o início da aula, a gente já leu 2 vezes o texto. Tente responder aí com carinho a 8. E com atenção, por favor, hein? Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oi? Assim, precisa copiar A parte da frente do parênteses? sim. Não precisa, não. Você põe o parênteses, você só põe a ordem, se é verdadeiro ou falso a sentença, né?
Professor, o que é enseada? É onde desembarcavam os navios, é onde ficam para eles desembarcarem quando eles chegam, sabe? Ou partem. Professora, Oi. em cima da 8 é a 7? Isso. Ah, obrigada. Nada. Se vocês não souberem, todas, não precisam responder todas, mas a maioria, né, já vai ser um grande feito. Porque tem coisa que vocês vão ter que voltar no texto, alguns não conseguem abrir o texto, então eu vou voltar com vocês, tá? Aí vão falando para mim a quantidade que vocês já fizeram, para a gente avançar. Eu já fiz tudo. Opa, maravilha. Professor, eu coloquei aqui um pouco das árvores. Muito bom. A última questão ali é a frase depois do último parágrafo, o último parênteses, eu não sei se é 12 parágrafos ou então. Nós vamos contar juntos. Vamos começar. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Como estão aí os demais? Prof, eu já tô terminando, eu já tô antes da penúltima. Perfeito, eu vou esperar mais um pouquinho, então, para a gente fazer junto. Terminei. Professora, pode voltar no texto para eu ver quantos parágrafos que ele tem?
Nós vamos fazer juntos essa, que todo mundo vai tá com essa curiosidade. Ah, tá. Tem 8 Só falta parágrafos. essa, Elisa? Aham. Professora, Oi. posso falar quantos parágrafos tem? Não, não fala ainda não. Júlia? Fez até a penúltima? Já estou na antepenúltima. Já estou terminando. Tá. Uhum. Então, vamos lá. A primeira alternativa aí, ó. Os portugueses embarcaram na praia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Alguém marcou falso nessa? É. Ó, os marinheiros não falavam alto. Falso. Falso. Os índios ganharam pedras coloridas. Falso. Falso, professora. Vamos começar a voltar lá então, para a gente confirmar essas. Então, já temos 3 itens aqui para a gente olhar. Ó, foram dias de festa para nós. Os marinheiros portugueses embarcaram e espalharam-se por toda a praia. Então, eles desembarcaram na praia, certo? Sim. Então, a primeira, ok. Riam, falavam alto, cantavam. Então, eles não falavam baixo, certo? Então, a segunda é falsa. Então, temos V e F. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim. A terceira, ele perguntou se, tipo, ganharam pedras, não foi? Sim. Então, ó, vamos ver. Tocavam instrumentos estranhos, cantavam numa língua que nós achávamos barbaramente arrevessada, davam aos índios espelhos, colares e outros objetos. E eles recebiam em troca pedras coloridas. Então, Verdadeiro. Verdadeiro. quem que deu pedra colorida para quem aqui? Os índios deu pedra colorida para os portugueses em troca da madeira. Então, vamos ver aqui a questão, para a gente não confundir. Então, aqui os índios ganharam ou deram pedras coloridas? Ganharam. Gente, vamos prestar atenção, hein? Eles deram pedras coloridas em troca. Tá? Então, aqui a terceira vai ser F. Mas vamos lá para vocês conseguirem entender novamente. Vamos lá. Calma aí. Ó. Davam aos índios. Então, os portugueses davam aos índios espelhos, colares e outros objetos, ok? Então, recebiam em troca. Recebiam em troca quer dizer o quê? Que os índios davam aos portugueses. Tá, então, aqui a terceira vai ser falsa, porque eles não ganharam, eles deram pedras coloridas, ok? Então, ficou V, F, F. A quarta. O pajé olhava os marinheiros e sorria. Professora, posso ir ao banheiro? Pode ser. Verdadeiro, professora. A quinta, ó. A primeira missa foi realizada na enseada. Verdadeiro. Sexta. O índio ficou deslumbrado com o ostensório. Verdadeiro. Uhum. Então, vamos lá voltar para confirmar isso aí. Desde o pajé, olhava para os marinheiros e sorria, hein? Vamos indo na ordem. Tá, vamos lá. Vamos achar.
Ó, às vezes o pajé aparecia à entrada de sua oca, olhava os marinheiros, sorria. Então, certo, ok? Então, a quarta é verdadeira, porque ele olhava os marinheiros e sorria. Voltava para dentro de sua morada e ficava fumando um cachimbo em silêncio. Havia na enseada um ilhéu. Foi nele que os portugueses realizaram a primeira missa. Então, realizaram a missa na enseada. Certo? Então, verdadeiro também. Aí, de olhos arregalados. Nananã. Aqui. Professora, Oi. eu posso lá tomar? Pode sim. Aí a gente continua aqui, ó. Quando o capelão de armada ergueu no ar um ostensório, tive a impressão de que era o próprio sol, que de repente brilhava nas mãos dele. Fiquei deslumbrado. Então, é verdadeiro também a sexta? Sim. Então, ó. Primeira missa foi realizada na enseada. O índio ficou deslumbrado com o ostensório. Verdadeiro também. Então, por enquanto, temos F, V, primeira aí, F, F, V, V, V. Tá? Vamos lá nas demais. O índio, que ok. O pajé não deu presentes ao comandante da armada. Falso. Falsa. Tudo bem, então aqui todo mundo concordou, né? Porque ele deu presente sim, né? Sim. Ó, os dois brancos que ficaram quando os portugueses partiram faziam gestos amigos e pulavam. Falso. Falso, que fizeram isso foram os índios. Os portugueses traziam no pescoço colares e miçangas. Verdadeiro. Falso? A gente já vai lá conferir. O texto tem 12 parágrafos. Isso, né? Como vocês... Falso. Então, vamos lá. Vamos começar Falso. pelos dois brancos. Qual foi a reação dos brancos? Ó, ficaram conosco dois brancos que choravam. Então, é falso, né? Porque quem fez a festa foram os índios. Aí, depois disso, a questão foi... Os portugueses traziam no pescoço colares e miçangas. Vamos ver aqui onde que a gente vai achar isso. Se vocês acharem aí, avisa a Pro, para a gente já matar essa questão, ó. Professora, você tá falando, vai até a 10? Não, até a 8. Ah, tá. Ó, vamos lá. Ajudem a prof a achar aqui, ó. Se os índios tinham no pescoço colares e miçangas. É os portugueses, Pro. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Muitos traziam no pescoço colares e miçangas. Foi que os portugueses deram para eles, né? Então, isso aqui a gente pode considerar, ó. Os portugueses traziam no pescoço colares e miçangas, que foram os que eles deram, correto? Eles trouxeram e deram para os índios? Não, eu acho que os índios já tinham. Porque aqui no início do texto, ó. Ó, os portugueses davam aos índios espelhos, colares e outros objetos. Então, eles deram aos índios espelhos, colares e outros objetos. Então, a gente pode considerar que eles trouxeram, né? Colares e miçangas.
Está falando que os portugueses que trouxeram. Então, vai ser verdadeira, gente. Uhum. Vamos contar agora quantos parágrafos tem? Ô, Miguel, você está aí já? Miguel está aí? Tô. Quantos parágrafos que você contou? Eu contei. Como o meu pai, ele imprimiu, eu vou contar junto com vocês, tá? Não, então vamos. Você não chegou a contar, não? Eu cheguei Vamos a lá contar. ver. Ó. Então, ó, temos aqui 1. Vamos 2, colocar primeiro. Espera aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, calma aí. 9, 10, 11, 12, 13. Então é falso. Então, é falso. A última lá ficou falsa. Então, vamos lá voltar para a gente já ver, matar todas. Deixa eu só achar aqui uma. Oi? Eu só errei uma das 10. Perfeito. Gente, eu tô amando a participação de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eram 10 itens, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eram 10 itens. Então, ficou, ó, VFF, VVV, FF, VF. Tá? Na 8. Temos mais 25 minutinhos de aula. Então, vamos fazer aqui rapidinho mais esse texto. Esse texto aqui supimpa para a gente. Vamos dar uma respirada. Respira fundo para oxigenar nosso cérebro. E essa que a gente vai fazer é uma prova de admissão do Colégio Militar de Fortaleza. Ano 2008 e 2009. Vamos lá, agora todo mundo está na aula, ó, vamos prestar atenção para precisar voltar o mínimo possível aqui no texto. No dia 14 de junho, o Banco Central lançou no Rio de Janeiro uma moeda comemorativa em relação aos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. A pessoa interessada terá que pagar R$ 108, que equivale a 42,26 euros, para adquiri-la. Apesar de ser feito em prata, o seu valor de face é de apenas R$ 5,00. Então, quanto ela valia de fato. A figura mostra os dois lados da moeda. Um deles ilustra o desembarque da corte portuguesa, na atual Praça 15, no Rio de Janeiro. Do outro lado, 5 importantes instituições brasileiras e centenárias, todas elas fundadas por Dom João, a Justiça Militar, que foi criada como Conselho Supremo Militar de Justiça, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Jardim da Aclimação, a Imprensa Nacional, Impressão Régia, o Ministério da Fazenda, Erário Régio, e o Banco do Brasil. Somente uma quantia de 2.000 unidades será produzida, mas pode chegar a 10.000, dependendo da demanda. Ok, então, textinho curto. Vamos ver o que eles querem da gente aqui nesse texto, tá? Tá. Ó, para adquiri-la e o seu valor, os termos destacados referem-se, respectivamente, a... Vamos tentar fazer aí, gente. Então, vamos prestar atenção. Adquiri-la, adquire quem? Então, essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. E o seu valor? Valor de quem? Da moeda? Então, vamos pensar aí nas questões e já responder. Conforme forem terminando, pode falar, Pro, terminei. Para copiar isso aí, Pro? Não, só
Só anota a alternativa que você escolher, dessa primeira questão. Ok. Ele quer saber, ó, a que se refere o termo destacado aqui nessas duas palavras, em adquiri-la e seu valor. Para colocar a palavra. Aí você pode colocar, tipo, se você achar que é a letra B, A, C, D. Ah, tá bom. Pronto, professora, terminei. Uhum. Professora, responde já. Terminei. Então tá, 3. Quem mais respondeu? Terminei. Luiz, deixa eu ver se o Luiz está aqui na sala ainda. Luiz, por que você está quietinho? Deu preguiça hoje, Luiz? É que eu tô comendo, prof. Poxa, justo na aula da prof. Eu gosto tanto de ver você participando aqui com a gente. Uhum. Tá, vou participar agora, mais ou menos. Assim, se conseguir, né? Se a internet não cair de novo. Então, Júlia, Oi. qual foi a sua resposta? Na 1 eu respondi a letra D. Alguém colocou resposta diferente da letra D na 1? Eu coloquei a Qual? Eu não. Não entendi, foi B ou D? Tá bem baixinho aqui para a prof. Não estou ouvindo, mas só vamos voltar aqui no texto. ou a B. Tá. Quando é assim, vocês podem colocar lá no chat, porque a prof não consegue ouvir alguns de vocês, tá? Então, ele pergunta aqui, ó, para adquiri-la e o seu valor, os termos destacados referem-se, respectivamente, a... Então, a gente volta aqui, ó, adquiri-la. Vamos achar o adquiri-la onde que tá. Aqui, ó. Para, você vai pisar A pessoa interessada terá que pagar R$ 108 para adquiri-la. Adquirir o quê, gente? A moeda, professora. A moeda. Perfeito. E aí, ó, apesar de ser feito em prato, o seu valor de face é de apenas R$ 5. Seu valor do que aqui? Da moeda. Da moeda. Então, aqui na 1 vai ser a letra D, moeda e moeda, né? Nos dois termos, a gente está se referindo à moeda. Vamos para 2. A expressão, os dois lados da moeda, está empregada no texto no seu sentido real. A alternativa em que o texto destacado encontra-se no mesmo sentido é? Vocês sabem o que é sentido real e sentido figurado? Sim, sentido real é algo que acontece, é algo verdadeiro. Só que o sentido figurado é algo que não é real, mas que geralmente a gente fala para se expressar melhor. Então, vamos ver. Respondam para mim aqui a 2. Vê se vocês conseguem achar a alternativa. Não faz isso. A 2. Calma aí, professora. É que eu tinha copiado. Luiz, vamos lá, hein? Não abandona a prof, não.
Acho Eu que é já assim. falei, letra C. Professora, eu vou ter que demorar um pouquinho porque eu fiz errado. Tudo bem, pode ler de novo e tentar responder. A, D. Tá. É porque eu fiz de caneta e eu esqueci o meu corretivo lá na escola. Pode riscar e depois você passa o corretivo no risquinho, aí põe a resposta do lado. Cadê meu povo que está aqui participando da aula hoje? Luiz já respondeu. Letra C. Cadê os demais? Ó, Ricardo, Eu já Eduardo, respondi. Júlia, Matheus. Eu falei letra C, professor. Não, eu falei letra D. E eu, prof, já tinha falado. Uhum. Então, vamos lá. Ó, a expressão, os dois lados da moeda, está empregada no texto no seu sentido real. A alternativa em que o termo destacado encontra-se no mesmo sentido é... Então, quando ele fala que o sentido real, é porque é um lado, vai ter um desenho, e do outro lado vai ter outro desenho, ok? Que é uma moeda real. E a gente, às vezes, assim, tá escutando uma história. Aí a gente fala assim, a gente tem que saber os dois lados da moeda, né? Porque existem dois lados, ou o pessoal fala até três lados, né? Que o lado de um, de outro, e é verdade, o pessoal até faz essa brincadeira. Então, aqui nas alternativas, a gente tem que achar qual termo que encontra no mesmo sentido, ou seja, no sentido real, e não no figurado. Vamos começar aqui na letra A. Pagou a ofensa na mesma moeda. Quando ele fala assim, pagou a ofensa na mesma moeda, tem como a gente pagar uma ofensa com uma moeda, na realidade? Não. Então, aqui ele está no moeda sentido que figurado, né? quiser ter. Quando ele fala assim, pagou a ofensa na mesma moeda, é que ele ofendeu da mesma forma a pessoa. Aí, aqui na B, a honestidade ali é moeda rara. Tem como a gente pagar ou a honestidade ser uma moeda na vida real? Assim, no sentido real? Não. Não, aqui ele está querendo dizer que que a honestidade é algo raro de se encontrar, né, no lugar. Então, a C, pagou com moeda corrente tudo que adquiriu. Aqui vai ser a alternativa mais, assim, clara para a gente, né, no sentido real. Ele foi lá, comprou uma coisa e pagou com a moeda tudo que ele adquiriu. Então, ele está pagando, tá dando dinheiro porque ele adquiriu. Ele está comprando uma coisa, então ele está dando dinheiro para adquirir aquilo. E aí, a decência é uma moeda de pouco valor para alguns. A gente pode até usar a mesma relação que a gente falou aqui na B, sobre honestidade. E pouca gente dá importância à decência. E aqui na E, para decidir, era preciso conhecer os dois lados da moeda, que foi o que eu falei no início. Né, que você tem que saber os dois lados da história, né? Saber certinho o que aconteceu para a gente tomar uma decisão. Então, aqui na 2, a alternativa que o termo destacado encontra-se no mesmo sentido, no sentido real, é a letra C. 2, então, ficou a letra C. Professora, Oi. o tempo acabou, então? Porque eu vou... peraí, que horas são? Não, a gente ainda tem alguns minutinhos, tá? Vamos finalizar aqui. Ó, 3. No texto, a expressão valor de face tem o seguinte significado. Quando a gente passou pelaquela frase, eu até fiz um comentário. Então, eu quero saber de vocês. No texto, a expressão valor de face tem o seguinte significado. Vocês lembram que parte que ele fala aqui, valor de face? Ó. A pessoa interessada... Tá bem aqui, ó. Peraí. A pessoa interessada terá que pagar R$ 108 para adquiri-la. Apesar de ser feita em prata, o seu valor de face
é de apenas R$ 5. Então, ele quer saber em relação a esse período do texto, ok? Então, o valor de face tem qual significado desses aqui das alternativas? Para de comer na câmera, Júnior. Professora, se estiver fazendo barulho, é meu cachorro. Pode ler aí, Natália, e tentar responder para a gente. Calma aí. Professora, o que é valor venal? É porque eu vejo mais pelo WhatsApp, professora. É isso que vocês vão ter que tentar pensar para responder. Vê se você consegue excluir alguma aí para você ficar entre uma e outra, que é o que eu explico para vocês. Às vezes vocês não precisam saber de tudo que está falando na questão, mas se vocês conseguirem eliminar algumas que vocês já sabem que não é, vai facilitar o trabalho de vocês na hora da prova. Pronto. Ai, professora, minha cachorro parece um macaco. Vamos lá tentar responder. Ai, meu Deus, calma aí. Tá, professora? Eu vou terminar de copiar aqui, tá? Professora, eu respondi. Tá, vamos esperar para ver se a pessoa consegue responder mais um pouquinho. Também respondi, prof. Se vocês quiserem colocar no chat para eu ir dando uma olhadinha, para quem já respondeu aqui a 3. Eu já mandei para a senhora. Tá. Gostei, eu falei com o Luiz, aí você deu atenção para a prof, né? Não deita no meio da minha tarefa, fazendo favor. Terminei, prof. Põe para mim ali no chat, Matheus. Ai, meu Deus. A 3 é a C. Eu já vou falar, só um pouquinho. Tem gente ainda fazendo. É que tem gente mandando no chat. É que eu pedi para eles colocarem lá, que aí eu já vou analisando. Ah, tá, então tá bom. Eu também coloquei aqui a letra. Não. Não. Não, não, não. Eita, deixa eu ver vocês aqui. Ai, professora, aqui. Então, a gente tem... Eu já mandei a minha resposta, professora.
Tá dividida aqui a resposta. Vai ser um pouco complexa essa questão aqui. Gostei que bastante gente participou. Professora, Oi. tem aula disponível de tarde? Também. Se vai ter aula à tarde? Tipo, se tem aula disponível para fazer à tarde. Tem, sim. Porque uma amiga minha me pediu para perguntar se tem. Uhum, pode Professora, falar para ela. Oi. eu vou ali beber água, tá? Tá bom. Que ela faz de manhã, só que ela faz na mesma escola que eu. Muito bom. Gente, vamos lá. Então, aqui na 3, como tem essas palavrinhas complexas, pode fazer um pouco de confusão na cabeça de vocês. Ainda mais falando muitos uns termos assim que a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, vamos começar aqui. Ó. No texto, a expressão valor de face tem o seguinte significado. Então, quando fala valor de face, é o valor real dela, sem contar com o agregado. Porque, no caso, como é uma moeda comemorativa, tem um valor agregado, né? Porque é um produto mais exclusivo. Então, quando ele fala aqui que ele será vendido, ó, a pessoa interessada terá que pagar R$108 para adquiri-la. Apesar de ser feito em prata, o seu valor de face é de apenas R$5. Então, o valor dela crua é de R$5. Ok? Então, ela tem um valor, mas ela é vendida a mais. E seria uma coisa, assim, super limitada, né? Que inicialmente eles iam produzir apenas 2.000 unidades, mas poderia chegar a 10.000, dependendo da demanda. Sim, professora. Para de rosnar. Então, aqui, ó, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Então, aqui a gente poderia eliminar algumas de cara. Qual que vocês, olhando assim, as alternativas, vocês já eliminariam? Letra B, professora. Letra B seria B. Eu eliminaria aqui, por exemplo, aproximado e estimado. Não são palavras semelhantes? Sim. A B Então, eu eliminaria as duas. Por exemplo, dominante. Eu também eliminaria. Porque, para mim, não seria uma coisa muito... Não caberia aqui para mim, se eu estivesse pensando e não tivesse noção de nada. Eu ficaria entre a A e a C, que foi o que mais colocou vocês em dúvida aí, né? Sim. O valor venal é o valor que o poder público realiza sobre um preço. Uhum. E o nominal é o real, o que mais chega do valor real. Então, aqui a gente ficaria com a letra A, valor nominal. Ok? Então, a 3 aqui ficaria com o valor nominal. A. Então, Agora, 4 para a gente encerrar a aula. Ó, da leitura do texto, pode-se concluir que, vamos fazer juntos, o Banco Central homenageou a família real portuguesa com o lançamento de uma moeda? Sim ou não? Acho que sim. A Não. moeda feita em prata custa R$108 e terá produção limitada? Não. Sim. Sim. De um lado Sim. da moeda aparecerão os progressos da visita da família real portuguesa? O valor estimado da moeda comemorativa é de R$42,50
0,26 euros e terá produção ilimitada? Não, porque não tem produção ilimitada. Não é ilimitado, né? O Rio de Janeiro é o principal benefício pela venda, beneficiado, né, pela venda das moedas comemorativas? Então, aqui pode fazer um pouco de confusão, né? Então, vamos voltar lá no texto. Deixa eu só tirar aqui essas coisas, para a gente ler mais limpo. Ó, no dia 14 de junho, o Banco Central lançou no Rio de Janeiro uma moeda comemorativa em relação aos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Então, a moeda, ela foi lançada em comemoração aos 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Então, ela pode ser considerada uma homenagem à família real, né? A chegada da família real no Brasil. Então, a pessoa interessada terá de pagar 108, porque lá está falando o custo da moeda. Então, o custo da moeda não é 108. Então, a gente já poderia eliminar aquela questão que ele está falando lá dos R$108. Porque o custo dela é outra. E quando ele fala também de produção ilimitada, a gente pode excluir, porque não é uma produção ilimitada. Aí, no segundo parágrafo, ele começa assim, ó. A figura mostra os dois lados da moeda. Um deles ilustra o desembarque da corte portuguesa, na atual Praça 15. Do outro lado, 5 importantes instituições brasileiras, bicentenárias, todas elas fundadas por Dom João. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na questão para a gente responder. Então, da leitura do texto, pode-se concluir que o Rio de Janeiro é o principal beneficiado? Não. Não é o principal beneficiado. O valor estimado da moeda comemorativa é de 42 e terá produção ilimitada? Não. Não. Não, ela vale R$5 e a produção é limitada. Então, aqui na B, ó, a moeda feita em prata custa 108? Não. Não. Aqui ele está falando do custo, ó. Aí, a gente ficou entre duas, ó. O Banco Central homenageou a família real com o lançamento de uma moeda. E a C aqui, ó. De um lado da moeda aparecerão os progressos da visita da família real portuguesa. Qual dessas duas que vocês acham que se encaixa mais? Que homenageou a família real? Ou de um lado da moeda aparecerão os progressos da visita da família real portuguesa? Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. Então, a gente vai ficar com a letra A, que homenageou a Professor, família real. Oi? são 9h30. Uhum, a prof já vai 9h30. terminar a aula. Hã? Oi? São 9h30 já. Sim, 9h30. Hora do que finaliza a nossa aula.